Aleluias. Tome seu assento, tome seu lugar. Aleluias. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que maravilhoso é poder estar na presença, sentir a presença. Eu sempre digo assim, amados, a presença dele faz a diferença na nossa casa, na nossa família, nas nossas vidas, na nossa igreja. Nós vamos ministrar esta manhã o processo da restauração familiar, tá? E a gente vai trazer como um texto base Joel 2:25, sua parte que diz assim, ó: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Fique com isso. O Senhor vai restituir os anos que foram consumidos. Queridos, talvez o inimigo consumiu até as nossas forças, a nossa fé. Muitas vezes fomos atingidos por um vendaval tão grande que ficamos quase que paralisados e retomamos novamente. E por isso nós começamos a falar esta manhã dizendo, quando nós olhamos para algumas famílias, e aí eu digo a começar pela nossa, tá, irmãos? Marcadas por feridas, por decepções, por palavras duras, por palavras negativas, afastamentos, esfriamentos, crises conjugais severas, crises financeiras severas, traições, pessoas que quebraram financeiramente, eram bem nas suas finanças e quebraram completamente, tiveram que recomeçar. Abandono. Quantas pessoas não conheceram ou não tiveram a oportunidade de conviver com seus pais, mães, irmãos, tiveram famílias disfuncionais, tiveram famílias desestruturadas. Quantas pessoas sofreram a rejeição, a humilhação? Quantas famílias aqui marcadas por essas dores, inclusive as nossas, a nossa família, né? Marcada por tudo isso. Mas sabe uma coisa que nos alegra? É que Deus vê o que ninguém vê. É verdade. Deus enxerga o que ninguém enxerga. Aleluia. E eu digo assim que Deus, Ele sempre vai ter um novo começo para você. Ele vai sempre ter. Mesmo quando a gente não enxerga absolutamente nada, que é o que nós vamos discorrer aqui, Deus vai ver sempre a restauração. Então é algo muito lindo, né? Porque quando olhamos para uma lagarta, é difícil imaginar que dentro dela existe uma borboleta. Não é verdade? É. Joga para nós aqui na tela o texto bíblico de Joel 2, verso 25. E é o que a pastora está falando. E é sobre isso que nós queremos falar com vocês nesta manhã. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a lacusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Mas nós queremos em especial essa frase: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Diga para quem está do seu lado: Deus está nesta manhã liberando uma restituição. Você está numa casa de restauração. Aleluia. Então nós queremos profetizar sobre a sua vida a restituição que o Senhor irá fazer em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E eu quero começar falando com vocês que toda restauração começa com uma decisão. Toda restauração começa com uma decisão. Famílias restauradas não são aquelas que nunca enfrentaram problemas. Ora, senão não precisava de restauração. Ou perfeitas.
As famílias restauradas é exatamente aquelas que não são perfeitas, é exatamente aquelas que passaram por problemas, é exatamente aquelas que tiveram algum tipo de dificuldade. Mas as famílias restauradas é aquelas famílias que decidiram a uma mudança, decidiram a uma transformação. Esse é o ponto principal, a decisão. Quando a família decide, não existe nada que não possa ser mudado. Nada. Mas quando apenas um decide, e não a família, eu gostei muito do seu jargão aqui. O que é importante para um Abreu, é isso? É importante para... É isso. Se então é importante para uma família a restauração, então ela vai acontecer, porque é para todos a importância da restauração. Se não for dessa forma, não haverá. Muitas vezes nós queremos que Deus mude o nosso cônjuge, mude os nossos filhos, mude os nossos pais, mas tudo começa em mim. E a pastora falou muito bem aqui quando ela disse que a mudança aconteceu nela, e quando aconteceu nela, a família mudou. Nós nos desgastamos tempo demais orando, pedindo para Deus transformar o outro. E o que é pior, nós queremos que o outro seja transformado segundo o que eu entendo de correto. E quem disse que você entende está certo? Pare e pensa comigo, meus queridos. Geralmente quando eu dou palestra para casais, eu faço uma pergunta: você ama a pessoa com quem você está com ela? Qual que você acha que é a resposta? Sim. Aí eu faço a segunda pergunta: você ama a pessoa com quem você está, ou você ama a ideia que você formou dessa pessoa na sua cabeça? São pontos diferentes. Se eu amar a pessoa, eu amo ela com todas as fragilidades dela, com toda a fraqueza dela, com tudo que ela possui. Se eu amar o meu filho, eu amo ele com tudo que ele é. E Deus fará as transformações que for necessária, não as que eu quero. Se eu amo uma ideia, eu vou tentar amassá-la, mudar a natureza dela, mudar o formato dela para encaixar naquilo que eu imagino. Então, se eu parar de me preocupar em mudar ela e mudar a mim, o reflexo meu vai ajustar a rota dela. Diga para quem está do seu lado, principalmente se for da família, filho, cônjuge, diga assim: me perdoa por tentar te transformar. A partir de hoje, sou eu quem vai mudar. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa manhã. Romanos 12, verso 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Joga para nós aqui, por favor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É assim, tá? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só uma coisa interessante: se você não tiver uma transformação, você não vai experimentar e nem vai perceber que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Para você entender isso, para você experimentar isso, tem que haver uma mudança em você. Sem essa mudança, você vai enxergar Deus fazendo as coisas e não verá o bem nisso. Só verá o mal. Só críticas. Só críticas. Aprendemos muito sobre críticas aqui esses dias, sim ou não? Então nós vamos riscar essa palavra do nosso dicionário, do nosso vocabulário. Diga assim: eu estou riscando do meu dicionário, a palavra crítica. Amei, pastora, quando você disse que a questão da crítica é do inferno, porque só pode ser do inferno. A crítica construtiva, eu não sei quem inventou isso. Crítica não constrói, só destrói. É só uma palavra para você atingir o outro de forma diferente. Porque de forma bonitinha, né? Mais bonitinha assim, né? Olha, não é que é uma crítica, mas é uma crítica construtiva.
E aí tu vai lá e larga na pessoa aquilo que provavelmente é você que faz também. Vocês já ouviram falar sobre a transformação da lagarta, sim ou não? Ok. E o momento em que ela decide se transformar, né? A lagarta, ela se transforma por uma decisão, por uma escolha que ela faz. Ela entende que já expandiu o máximo que podia, já cresceu o máximo que podia, já engordou o máximo que podia, já comeu o máximo que podia. E aí começa a virar uns hormônios dela, começa a remexer dentro dela. Então o que ela faz? Ela procura um galho seguro e começa a construir o seu próprio casulo. A própria natureza mostra. Quem estiver em cima, consegue botar aqui a imagem? Imagem de um casulo, por favor? Ela começa a construir o seu próprio casulo. Perceba que é uma decisão dela, é uma escolha dela, porque ela entende uma coisa: ou ela se transforma, ou ela vai morrer. Ou ela muda, ou ela vai morrer. É uma consciência que ela tem. E a natureza de Deus revela como deve ser o nosso funcionamento. É uma escolha que nós precisamos fazer. É ela quem decide entrar no casulo. É ela quem decide construir o seu próprio casulo. É ela que decide passar por esse estágio. É ela quem decide ficar sozinha por um tempo. É ela que decide ficar no silêncio por um tempo. É ela que decide ficar no escuro por um tempo. E depois, tudo dentro dela começa a ser revirado, remexido. Os órgãos dela começam a se arrebentar para se transformar. É ela que decide passar pela dor do processo. E ninguém pode ajudá-la. Porque ajudá-la é condená-la. Ela está sofrendo para sair do casulo com tanta dificuldade. Você fica com dó, você fica com pena e vai lá e ajuda a abrir o resto do casulo. Você acabou de torná-la inútil, porque as asas dela não terá força para carregá-la. O processo faz parte da nossa transformação, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida. O que você está passando na sua família faz parte do processo do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Está lhe tornando mais forte, está fazendo você crescer, está aumentando a sua sabedoria, a sua resiliência, porque o que você carrega vai precisar disso amanhã. Amém, glória a Deus. Queridos, Casulo. Olha o casulo. Ele construiu. Se você olhar o processo, ele se pendura, ele vai lá, a lagarta se pendura e depois ela vai começando a construir. Aí se você vai ver o segundo processo, depois vai começando a abrir, porque ela já está se transformando até sair a borboleta, né? Então a gente observou, é porque aqui só tem já quando ele formando, mas quando ela se pendura lá no galho, depois ela vai começando a fazer o seu próprio casulo. Por isso que se a sua mente não tiver sido transformada, olha você aí, não vai entender. Ó, ela vai amadurecendo, ela vem, ela tá verdinha, aí ela vai amadurecendo, aqui já aparece alguma coisa, aqui ela ainda não consegue voar e aqui ela já voa. Nós passamos por esse processo de transformação. É fácil? É fácil? Não, dói muito. Quando minha primeira esposa disse: estou diagnosticada com câncer. Acredite, não foi fácil. E ela tinha muita dificuldade no processo do tratamento dela.
porque ela ficava toda tensa todas as vezes que falava que ela tinha que ir ao médico ou que ela tinha que fazer a quimioterapia. Então eu passei a fazer todo esse processo por ela e só avisava para ela num dia anterior. No dia anterior eu estava trabalhando, viajando, ligar e falar assim: olha, se prepare que eu estou chegando de viagem, amanhã você precisa fazer a quimioterapia. Porque se eu avisasse para ela uma semana antes, ela ficaria uma semana sofrendo. Alguns exames quem levava no médico para ela era eu, porque se ela tivesse que ir, ela já ia tremendo. E eu me lembro que da última vez que eu a levei ao médico, eu tive que carregá-la até o carro, porque ela não conseguia andar. Ela estava fraca. Acredite, é fácil? E eu a levei apenas para tomar um soro, ganhar força e voltar para casa. Mas ao chegar no médico, no hospital, ela não voltou mais. Lá ela precisou ficar internada e lá ela precisou ir para a UTI, porque a pressão dela não subia. Era numa sexta-feira. Sexta-feira eu a visitei, sábado eu a visitei, domingo eu a visitei. E no domingo o médico falou assim: olha, ela está bem, eu só não vou liberar ela para o quarto porque precisamos fazer um procedimento. Ela não está alimentando via oral, ia ter que colocar uma sonda, porque ela teve que retirar o estômago, porque o câncer dela estava no estômago, ela retirou todo. E quando foi na segunda-feira, e essa visita que eu fiz no domingo foi a última vez que eu a vi. Porque quando foi na segunda-feira, ela faleceu. Só que eu não fui para encontrar alguém que tinha morrido, eu fui para encontrar alguém que estava num procedimento. E quando eu cheguei no hospital, a resposta foi outra. Eu me lembro até hoje que sempre de madrugada ela me acordava para que eu ajudasse ela a ir ao banheiro, porque ela não conseguia ir. E no primeiro dia, eu acordei, 4 horas da manhã, ouvindo ela me chamar. Pulei da cama, corri para o banheiro. Quando cheguei no banheiro, não tinha ninguém. Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém. Aí eu me lembrei: ela não está mais aqui. Eu acho que eu passei o processo da lagarta, porque eu fiquei 15 dias dentro do meu apartamento. Eu não ia para lugar nenhum, ninguém que me chamava, eu ia. Ah, vem dormir aqui em casa. Não, vou ficar aqui. Lá eu chorei, lá eu gritei, lá eu briguei com Deus. Mas foi lá que eu também me levantei. E eu te garanto que esse Anderson de hoje não é o Anderson de antes. Hoje, tudo que os pastores pregaram sobre a questão da valorização da família, eu entendi que é muito mais importante. Porque antes, devido passar toda a minha criação, naquela infância de escassez financeira, que meu pai bebia, não parava em emprego, era aquela coisa toda, eu decidi que a minha família não ia passar pela mesma coisa. Então eu trabalhava feito um louco. E eu dizia: vou dar tudo para os meus filhos. Mas lembra que eu preguei ontem sobre a repetição de comportamento? Eu estava repetindo um comportamento de modo diferente. Qual comportamento eu estava repetindo? A ausência. Meu pai era ausente por causa da bebida e eu era ausente por causa do trabalho. Então esse Anderson de hoje, que como eu testemunhei para vocês, larguei uma proposta essa semana, é porque hoje eu não sou mais a lagarta, eu sou a borboleta. Aleluia. É maravilhoso, né? Quando nós passamos por este processo e a gente pode testemunhar. Isso aqui não é nem 1% do testemunho dele. De todo o processo de dor, de renúncia que ele passou, né? Um homem que tinha que se manter firme no seu trabalho, a despeito de muitos assédios, muitos,
mas uma esposa doente, um homem que permaneceu fiel, porque entendia o propósito de Deus. Então é lindo demais tudo isso. E eu digo assim que Deus, Ele não reforma, Ele transforma. Ontem o pastor falou que um vaso, depois que ele é restaurado, ele fica com cicatrizes, né? Pois é, porque Deus não reforma, Ele transforma. A lagarta não recebe apenas algumas melhorias, ela se torna algo completamente novo. Olhar para uma lagarta e colocar uma borboleta não faz sentido. Você diz como isso aconteceu? Mas o processo da metamorfose, o processo de transformação da vida de uma pessoa é a mudança de natureza. É quando Deus muda a natureza da pessoa, a forma de pensar, a forma de agir, a forma agora de se comunicar, muda tudo nas nossas vidas. Por isso que o processo do casulo, ele é doloroso. E muitas vezes as pessoas saem antes desse tempo, interrompem o processo e morrem, ficam no meio do caminho. Não foi diferente comigo. A maior dor dos meus filhos é dizer assim: eu achei que minha família era perfeita, porque meus pais sempre sentavam à mesa e me ensinavam, mas ele também me ensinou. O meu primeiro marido foi o que me evangelizou, era o que me ensinava a Bíblia. E como assim? Não entendemos o processo de Deus. E os meus filhos, quando a gente veio à separação, porque uma das coisas, nunca briguei na frente dos meus filhos ao ponto de eles verem qualquer conflito meu e do meu primeiro marido, de jeito nenhum. Eu tratava com ele qualquer coisa que eu tivesse que tratar no quarto, mas eu poupava os meus filhos daquela dor. E a minha filha disse uma coisa para mim: isso foi bom ou foi ruim? Eu quero dizer que foi péssimo. Minha filha falou isso para mim. Eu disse: mas por quê, filha? Ela disse: porque eu idealizei um pai e eu não tinha esse pai que era pregado dentro de casa. Então, quando hoje, ela fala assim: hoje, mãe, eu sempre vi que minha mãe é a mesma aqui, é a mesma em qualquer lugar. A minha mãe, ela é real. Ela fala isso: minha mãe é real. E eu ao ponto de querer poupá-los, eu não falei do conflito familiar. E de repente ele abandona a família, ele vai embora com uma outra pessoa. E uma pessoa que ela conhecia, uma pessoa que ela tinha muito discernimento. E aquilo foi muito chocante para ela, porque ela disse: por que você não disse que meu pai era assim? Mas as crianças, eles começaram a perceber que quando o pai dava uma carona para alguém e eles estavam atrás, ele já dizia: o meu pai é casado com a minha mãe e este lugar é da minha mãe. Gente, isso é muito doloroso para as crianças, quando o pai ele não consegue ser um exemplo, um modelo e deixar um legado. Isso é doloroso demais. Então, no meu processo de divórcio, que eu não, isso é uma coisa que eu digo assim, eu jamais aconselho alguém. Durante todo o tempo que eu fiquei sozinha nessa igreja, eu sempre aconselhei: você vai andar mais uma milha. Cadê o Misael? Está aí? Essa daqui chegou e ela disse assim para mim: pastora, eu vou me separar, não aguento mais. Eu disse: é mesmo? E pelo quê? Por isso, eu não vou nem falar, porque o testemunho dele é longo. Ele falou assim, eu disse: você está disposta a ser uma mulher divorciada, a ser e ficar firme nos caminhos do Senhor, e abdicar das suas próprias vontades, e viver em santidade, até o dia em que o Senhor mandar uma pessoa para você? Ela saiu tonta de lá do gabinete. Ela já pensou, né? Se eu pensei de arranjar outro aqui, eu tô frita, porque a pastora já jogou um balde de água fria em cima de mim. Eu disse: minha filha, eu estou não sei quantos anos esperando aqui, firme. Você está disposta a isso? Se junte a mim, está disposta? Não quer passar por esse processo? Ou você quer se unir a nós nessa igreja de restauração e orar pela sua família? Gente, eu estava com a minha família destruída, mas isso foi o conselho que eu dei para ela. Em nenhum momento eu
disse para ela: bora, vem para cá mesmo, não vale nada. Nunca disse isso. Eu disse: minha filha, eu acredito na sua família. Vamos orar pela sua pastora. Ele tem amante. Eu digo: não importa, pode ter amante, pode ter o que tiver, querida. Deus vai transformar. Por isso que às vezes quando ele estava cantando aqui ontem, e aí eu sempre digo: oh, meu filho amado e tal. Aí o louvor fica com ciúme, e ele disse: é porque vocês não conhecem quem era este homem. E o tanto que ela acompanhou esse processo. Então, quando a gente vê o processo de transformação, a gente se alegra. Isso aconteceu comigo, queridos. E então, tem uma coisa muito importante, que eu preciso interromper ela para falar. Que eu fico assim, maravilhado com ela. Eu sou fã dela, vocês já sabem, né? Alguém tem dúvida que eu sou fã dela aí? Só para saber. Porque apesar da dor dela, ela nunca derramou a sua dor em cima de ninguém. Ela não derramou a dor dela. Ela não desacreditou da família de ninguém porque a dela não estava bem. Eu conhecia o Deus que eu servia. E quando ela me contou a história, que eu entendi toda a história, eu falei: olha, que isso? Pode existir alguém até parecido, mas melhor não tem. E não é verdade, gente? Então, assim, esse casulo que eu resolvi, por 5 anos eu fiquei rebatendo, achando que o outro tinha que mudar, esperando o outro, orando. Gente, quem conhece sabe, 6 meses, um dia nós tiramos 6 meses para ficar de jejum, 6 meses. E toda sexta-feira nós ficávamos de 6 da manhã, de meia-noite às 6 da manhã. E deixa eu dizer uma coisa para você: a oração não era assim como a gente fica, não. Era oração de joelho. Enquanto que um ficava de joelho, o outro clamava, o outro levantava, o outro clamava, o outro levantava, porque ela ainda não está aqui. E por acaso, a irmã nunca veio, eu nem lembro de ela vir aqui nessa igreja. Ontem eu a vi aqui, ela já tem quase uns 90 anos. Aí ela disse: eu nem conheço o seu marido, pastora. Ela disse: eu nem conheço o seu marido. Aí eu levei para apresentá-la. Ela é da Assembleia de Deus, uma profetisa abençoada. E às vezes ela ficava nesse processo de oração pela família. Então eu comecei meu processo por 5 anos. Eu fiquei assim, lutando com as minhas forças. Aí eu digo, lutando com as minhas forças. Por quê? Porque eu só orava e jejuava, mas eu não entendia que Deus estava querendo transformar a minha vida. E quando eu entendi isso, eu me calei. Eu fui para o meu lugar de casulo, pelo meu lugar secreto, e eu fui entender quem era essa Nerivalda. Por que eu estava sofrendo tanto? Por que eu não aceitava, ao menos dizer para Deus que eu aceitava o processo dele? Por que não, Senhor, quando é que ele vai voltar? Quando é que ele vai voltar? Mas todos conhecem o meu testemunho aqui e sabem que eu chorei por 537 dias ininterruptos. Uma pessoa que chora, não tinha mais lágrima para chorar pela família, vendo meus filhos sofrer, me vendo sofrer. Mas de repente, nesta madrugada que Deus falou comigo: você quer que ele volte ou quer que eu faça a minha vontade? Eu disse: pronto, já estou no casulo, pode fazer. Eu sei que Deus é um Deus justo, mas se eu fosse pensar por mim mesmo, eu ia dizer: não é justo, né? Eu estou orando por 5 anos para dizer, para o Senhor responder essa oração, e o Senhor chega e diz assim: vem cá, vai querer que eu faça a minha vontade? Ou você quer que ele volte? Gente, que pergunta é essa? Você ouviu do Espírito Santo? Se você está orando pela família, eu disse: não, Senhor, pode fazer a tua vontade. E a partir daquele momento eu entreguei tudo. E a tua entrega é você renunciar a você mesmo, a sua vontade, o seu querer, a sua fala, a sua forma de ver. Então todo esse processo de transformação na minha vida, foi ali que eu consegui, depois de 5 anos, assinar o divórcio. Eu segurava, como estava segurando. Eu já estava inchada, estava com a lagarta ali, e não queria ir para o casulo de jeito nenhum. Mas aquele momento precisou acontecer, e eu me esvaziar de mim mesmo. Entender quem eu era, não preocupar com a igreja, não preocupar com o que eu pensar de mim. Porque sabe qual era a minha maior vergonha? Ser uma mulher divorciada. Eu não aceitava, eu nunca coloquei nos meus documentos divorciada, pastor. Eu tinha raiva dessa palavra. Eu disse: eu não coloco, eu me recuso a colocar nos meus documentos. E eu fui trocar o documento e eu colocava solteira. Eu disse: mas você não era casada? Tem que colocar divorciada. Eu digo: não, pode colocar solteira aí. Não sou casada. Gente, que negócio é esse? Até o ponto de Deus mudar e dizer: ei, tu é divorciada sim.
foi repudiada, é divorciada, e agora tu quer fazer o que com isso? Por que tu estás negando uma realidade? Isso que a gente conta no nosso livro. Então, queridos, todo o processo de transformação de Deus na minha vida, esta mudança de natureza em mim, depois mais ou menos de uns 2 ou 3 anos, sabe o que podia acontecer? Eu podia vir num jantar de casais como aquele. Gente, eu nunca desejei a família de ninguém. Eu me alegrava em ver cada coisa. A mudança dentro de mim era algo que me fazia flutuar. E eu podia pregar para os casais, para os jovens, para qualquer pessoa. Nada doía mais dentro de mim, porque eu dizia: Senhor, tudo bem, a tua vontade é boa, a tua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita. Eu só estou aqui para te adorar e dizer obrigada, Espírito Santo, pelos tantos anos que eu fiquei naquele casamento, pela experiência que tu me deste. E eu estou aqui, e a minha fala começou a mudar, e a minha forma de pensar começou a mudar. Tudo começou a mudar dentro de mim, e não tinha mais nada que fizesse eu me sentir pequena, porque Deus restaurou, eu digo, a minha dignidade e a minha identidade de filha, como eu era no Senhor. Então, algo tão poderoso nesse processo de transformação, não? Tão poderoso que você olha e diz assim, o orgulho, porque eu tinha um orgulho, sabe o que eu queria? Levantar um troféu. Sabe qual era o troféu que eu queria levantar? Ele voltou. Isso é orgulho. Porque nós não abrimos mão, muitas vezes, daquilo que Deus está querendo, um orgulho, porque Ele não voltou porque Ele não quis voltar, gente. Ele não voltou porque Ele não quis. Não foi por falta de oração, de entrega, de jejum, ou da mulher que eu sei que eu sou, porque eu comecei a achar que eu era uma mulher, né? E o pior, né, amor? As pessoas chegavam, mas uma pastora, a senhora é tão bonita, uma mulher cheia de Deus, cheia da unção do Espírito Santo. Mas por que mesmo que o seu marido não voltou? Qual é a resposta que tu tens, irmão? É a mesma coisa com os nossos filhos, né? Mas uma mulher de Deus, como assim isso pode acontecer, pastora? E aí, só esta pergunta parece que coloca um monte de interrogações dentro de nós, de nos sentirmos pequenos e que deixamos de fazer alguma coisa. E não é verdade, isso é mentira de Satanás. Porque nós amamos os nossos filhos, nós amamos a nossa família, e o que Satanás quer destruir é a nossa identidade, quem nós somos nele, e nos afastar da presença dele, nos afastar daquilo da intimidade com o Espírito Santo. Então tudo aquilo que era crítico dentro de mim, ele se transformou em honra. Eu passei a honrar o meu ex-marido. Ele pode entrar aqui em qualquer momento da igreja, a igreja ama ele, a igreja abraça, a igreja gosta dele. Sabe por quê? Porque nunca vi nesse púlpito denegrir a imagem dele. Eu sempre o honrei pelo homem que ele é. Não pelo que ele fez, mas pelo homem que ele é. Porque um dia eu orando, eu disse algumas coisas para Deus, dela e dele. E dela, eu disse, Senhor, o nome dela não vale a pena eu dizer, mas eu vou dizer vagabá. Sabe essa vagaba aqui, Senhor? Ficou com meu marido. Gente, eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo disse, qual é o nome dela? Eu disse, não vale a pena falar. Porque, queridos, o Espírito Santo, ele é lindo comigo. E com você também, se você buscá-lo. Mas... Eita glória! E eu disse para o Espírito Santo, aí eu disse, Senhor, ele disse assim, você vai perdoar? Eu disse, sim, já perdoei, ela pode seguir a vida dela, só tem que sair do meu caminho. Aí o Senhor disse, não, você vai chamar pelo nome dela e você vai liberar perdão para ela. Ela é uma filha, mas uma filha doente, e um pai não pode abandonar um filho doente. Acabou comigo. Acabou comigo, gente. Me destruiu. Porque nós olhamos para o outro com o nosso olhar, não com o olhar do Espírito Santo. Ela era crente também, agora se perdeu no caminho. É crente, né? Se perdeu no caminho. Mas eu estava querendo dar uma identidade para ela, que não era aquela que Deus havia. Dá para vocês compreenderem?
a profundidade com que o Espírito Santo trata dentro do casulo com a gente. Aí foi quando eu perdoei. E aí a borboleta saiu, viu, meu amor? Aí foi quando a borboleta saiu. Porque quando Deus restaura uma família, meus amados, a crítica se transforma em honra. Você não vai criticar, você vai honrar. Porque eu já ensinei aqui nesse púlpito, a honra não fala a respeito de quem a recebe. A honra fala a respeito de quem dá. Aleluia! É verdade. Porque ela carrega a honra e não a crítica. Então quando ela dá a honra, não está enaltecendo o outro, mas mostrando o caráter que existe. E até a minha igreja acha estranho, algumas pessoas. Tem uma pessoa que diz assim: não adianta, pastor, não vou gostar dela nunca. Aí eu disse: querida, Aí é contigo. Eu digo: é contigo, irmã, pelo amor de Deus, para com isso. Busca o Espírito Santo. Para com isso. Não adianta, eu ainda vou dizer umas coisas na cara dela. Aí, até hoje, gente, isso já tem mais de 15 anos. Aí, mas o interessante é que hoje Deus restaurou tanto que ela pode ir na minha casa, eu posso ir na casa dela, eu posso fazer um almoço para ela, eu posso fazer qualquer coisa. Orar quando ela vai fazer cirurgia. Às vezes ela vai fazer cirurgia. Olha, Nerivalda, eu vou me submeter a uma cirurgia. Eu disse: eu vou orar por você. Na hora que ela vai entrar na sala, eu faço uma oração por ela. Gente, não tem mais nada. Isso só é obra do puro Espírito Santo na nossa vida. Mas tem que ter um processo de perdão, de restauração, de transformação de natureza. Já vi. É algo muito poderoso. Dá só uma olhadinha ali. Eu já vi. Eu já vou virar meu rosto para cá. Tá, mas vai, meu amor, vai. O silêncio se transforma em diálogo, amados. Transforma em diálogo. Acaba o silêncio punitivo, vingativo. Tiago 1,19 vai dizer o seguinte: seja pronto para ouvir, tardio em falar, e mais tardio ainda em se irar. Você já percebeu que você tem duas orelhas e só uma boca? É porque no mínimo você tem que ouvir 2 vezes mais do que fala. Não é o que acontece. A gente fala mais do que ouve. Mas está invertido o processo. Deus já colocou na fisiologia exatamente o que Ele queria. E a distância se transforma em comunhão. Você não vai estar no mesmo lugar e distante, como pode estar. Vou fofocar aqui, tá? Olhando no Instagram, percebi que os pastores postaram que estava fazendo uma chamada de FaceTime. Porque a distância não tira a comunhão. Então manter do seu lado não garante comunhão. A comunhão, ela existe estando do seu lado ou precisando fazer uma viagem. Essa é a diferença. Quando Deus restaura uma família, acaba esse negócio. Pastor, eu não sei se lá acontece. Aqui também não, só lá fora, tá? Aqui também não, lá fora. Mas parece que a pessoa vive com a outra assim, ó. E eu pergunto, isso está resolvendo o que, meu irmão? Isso além de não ser comunhão, porque o outro lá dentro não está conectando com você, porque você está sufocando ele está doido para se livrar de você. Meu pai dizia uma coisa muito importante: areia, se você quiser segurar, abre a mão, porque quanto mais se apertar, mais ela vai vazar. Família restaurada é assim. Não precisa ficar igual o abutre. Porque se você precisar de ficar igual um abutre, isso não é família. Me desculpa, mas isso não é família. Amém. 2 minutos. 2 minutos, amor. 2 minutos para mim. As cicatrizes não impedirão o voo. Gente, ficaram muitas cicatrizes, mas não vai impedir que você voe. A borboleta carrega a história de tudo que passou. A família restaurada não esquece o que viveu, mas não vive mais presa ao passado. Não, Uau!
não é? Não vive presa ao passado. A restauração não apaga a história, ela dá um novo significado para a tua história, gente. Quando você entender isso, você aceita passar por todo o processo. Olha, e essa restauração que Deus pode estar querendo fazer na sua família, ela pode ser familiar, dentro da tua área conjugal, dentro da tua área financeira, dentro da tua área emocional, física, sabe? Então, assim, todas as áreas são compostas. Aquilo que era vergonha torna-se um testemunho vivo. E aí a gente vê aqui a Daphne, o Júnior que testemunhou. Então nós, várias pessoas, aquilo que era tanta vergonha para nós, hoje se tornou um testemunho vivo para muitas pessoas e mulheres, porque nós temos pastoras aqui divorciadas, e ela disse: eu só vim para essa igreja porque eu sei que você ia me amar, porque você passou pela minha história. E ela está aqui hoje, ela sabe disso. Então, difícil o processo dela também, porque ele era pastor. Então, gente, Deus vai sempre conectar pessoas e história por conta do propósito. Amém? Amém, queridos? O lugar da restauração, meus amados. Ou seja, na verdade não é o lugar da restauração, a restauração acontece no lugar. No lugar do seu silêncio, no lugar do seu casulo, a restauração vai acontecer. Para você ter uma ideia, o melhor lugar para começar a restauração é na mesa. Depois da ressurreição, Jesus prepara uma mesa. Aparece na praia e prepara uma mesa. Ele diz assim: tem comida aí? E os discípulos, não conhecendo ele, diz: não pescamos nada. Então joga a rede para tal lado. Aí jogou a rede, pescou. Quando ele pescou e trouxe, eles se lembraram do primeiro encontro com Jesus na praia, quando a pesca aconteceu maravilhosa. João disse: é o mestre. Pedro, que precisava da restauração, vestiu uma roupa, pulou na água e chegou primeiro. Quando chegou lá, tinha uma mesa preparada. O peixe já estava pronto. Na mesa restaura-se a comunhão. Na Aleluia. mesa restaura-se o perdão. Na mesa renova-se uma aliança. Na mesa você escuta o coração do outro. Na mesa o amor floresce. O melhor lugar para você começar a sua restauração amanhã, aliás, hoje ainda, é na mesa. Sem celular. Diga: querido, querida, meu filho, minha filha, diz aí, vai. O melhor lugar para começarmos a nossa restauração será na nossa mesa, sem o celular. Meu Deus, só poucos quis fazer, mas tudo bem. A primeira coisa, uma das coisas que você vai observar claramente quando uma família está nesse processo de restauração, é que voltam a conversar. Porque o silêncio é muitas vezes punição. Mas quando voltam a conversar, quando voltam a orar, quando voltam a chorar e sonhar juntos os sonhos de Deus. Se a sua família não ora junto, se a sua família não jejua, se a sua família não conversa, não tem diálogo, se a sua família não tem esse tempo de comunhão, pare e pense, precisa de restaurar. E a mesa é um lugar que pode começar e restaurar. E é o lugar em que o coisas. diabo mais trabalha, na divisão da mesa. A maioria hoje, um está num quarto, outro está no outro quarto, um está na sala, o outro está lá na varanda, e cada um com seu prato comendo. É aí que começa a divisão. Hoje na nossa casa, mesmo antes, e na nossa casa, hoje com os meus filhos, a gente senta à mesa. Eu vou para a casa da minha filha em Porto Alegre, eu preparo a mesa, com tudo muito lindo. Nós sentamos à mesa, nós oramos, nós conversamos, nós tomamos café, sempre almoçamos desta mesma forma. Eu e ele do mesmo jeito. Eu coloco o suplá, eu coloco o pratinho, eu coloco tudo, gente. Eu preparo tudo e chamo ele para a mesa. Então, isso é
uma característica de uma família nesse processo restaurado, de restauração mesmo. Agora, nós precisamos ainda de outros processos, com certeza, nós estamos na busca, né, amor? Sim. Para encerrarmos, e nós vamos orar. Cortaram o nosso tempo ali. Botaram no meio, assim. Não sei, cortaram o nosso tempo. Estão nos boicotando aqui, mas tudo bem, tá bom, irmã? Brincadeira. Nós já chegamos mesmo. Não tem, diga comigo assim, não tem nenhuma família perfeita. Só existe família feliz. Porque todos estão em um processo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, aleluia, há de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, fique de pé. A restauração não é Deus devolver a família a qual era antes, é Deus transformá-la em algo ainda melhor do que jamais foi. Porque se Deus transformasse a sua família igual ela era antes, você vai voltar de novo ao mesmo problema. Ah não, Deus, eu quero a minha família igual era antes. Não, pelo amor de Deus, não queira isso. Porque se você voltar, é como se eu tipo assim, olha, você veio, caiu no problema. Se eu quero ser a família de antes, aí você volta para o mesmo lugar e vai de novo e puf, vai cair outra vez. Isso não, era o mesmo processo. Deus agora vai fazer você uma nova família, que você vai passar daqui e vai para frente. E a gente vê isso aonde, gente? Começou com o povo de Israel, que Deus o tirou do Egito, e eles estavam experimentando o sobrenatural de Deus, mas eles queriam voltar para cá, ao Egito, mas Deus estava dizendo, eu tenho uma transformação completa, a terra que mana leite e mel, mas no meio do caminho muitos ficaram. Não, mas eu quero o pepino do Egito ainda. E quem foi no Egito sabe, aquelas coisas Deus, horríveis. que vai no Egito. Realmente, quando eu fui no Egito, eu descobri. Só tem pepino para comer, pepino e cebola. Todo prato tem pepino e cebola. Até no café da manhã, não, gente. Não dá. Não sei como é que gostavam disso. Mas vocês percebem que nós carregamos esta herança, e eu digo uma herança maldita, de esquecer daquilo, do que Deus está fazendo, e o que as promessas de Deus, do que Ele vai fazer, e queremos lembrar só dos alhos e das cebolas, e das coisas que nos feriam no passado. Mas no nome de Jesus, nós queremos orar pela sua família. Aleluias. Segure na mão da sua família aí. Aleluia. Segura na mão da sua família. Segura dos seus filhos, do seu cônjuge. Segura, gente. Nós temos profetizado que vai ser uma mudança. Vai ser uma mudança. Vai ser um ampliar. Vai ser um melhorar. Vai ser um aprimorar. Porque Deus está sempre nos levando para um nível mais alto. Em nome de Jesus. Diga assim, Senhor, entra em nossa casa. Cura o que está ferido. Reconstrói o que foi quebrado. Aproxima o que foi afastado. E faz da nossa família um testemunho vivo da tua restauração. Aleluia, Deus. Uma família restaurando famílias é um instrumento de Deus para esta geração. Uma família forte, uma família abençoada, uma família alinhada, uma família que vive os princípios. Pai, nós oramos e nós abençoamos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a rocha que me oh, adore. Ele é Senhor.
Obrigada, Deus. Serviremos Oh. com amor. Amém, queridos. Uma salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos para um pequeno intervalo e já Café, retornamos. banheiro. E você volta para o nosso encerramento, amém? Amém? Agora na parte da manhã. Deus abençoe.